a maioria dos homens não vai ter essa conversa com você, eles não querem lidar com a dor de cabeça que eu tenho. Aí eu vou te dar cenários aqui. Um cenário é onde eu iria sugerir que você pularia fora. Um cenário que eu sugiro que você não pule fora. E um cenário que você pule fora respeitando determinadas coisas. Você já vai entender o porquê. Eu entendo que você acha que o fato de ter homens dando em cima de você significa que eles querem ter relacionamento com você. Mas eu te garanto que não é. Te garanto que não é. Ah, Guilherme, mas tem uma mulher de um famoso que ela foi traída 16 vezes e perdoou ele. Relacionamento de famosos é outro mundo. É outra coisa completamente diferente. Não dá pra comparar. E é mais ou menos eu dizer pra você, mulher, o seguinte. Você não vai exercer a sua vantagem e você não vai falar com vários caras pra descobrir qual deles é melhor. Você vai ficar com o primeiro cara que falar com você. O primeiro. Como é que você se sentiria? Vamos lá. Um mundo imaginário aqui. Um mundo imaginário. Vamos fazer um mundo imaginário. Então vamos lá, bem-vindo de volta. Como já diz o título, o que eu faria se eu fosse mulher e tivesse sido traído. Se você já foi traída, você vai entender como é que o homem funciona e vai descobrir se você tomou uma decisão errada ou não. No caso, se você já tivesse separado. Se isso é recente, escute esse vídeo com bastante atenção, de preferência mais de uma vez, porque se você chegou aqui pelo título, provavelmente você está pensando em tomar uma decisão que vai mudar completamente o rumo da sua vida. Antes de mais nada, eu preciso que você entenda que o homem trai diferente da mulher. Inclusive, pensando nisso, eu gravei um vídeo, vou deixar aqui no card para você assistir depois desse, para você entender mais sobre como o homem pensa, como o homem funciona, porque a maioria dos homens não vai ter essa conversa com você, porque eles não querem lidar com a dor de cabeça que eu tenho nos comentários quando as mulheres começam a espumar com verdades inconvenientes. Tá? Então, antes de mais nada, entenda que o homem trai diferente da mulher, certo? Quando a pessoa diz que te ama e não te ama mais, certo? É isso que eu considero traição. E, pensando nisso, o ato de acasalamento está intrinsecamente ligado com a emoção da mulher. Então, a mulher não consegue dar o que ela tem de mais precioso para um homem se ela não estiver envolvida emocionalmente com aquilo. Por outro lado, o acasalamento para o homem definitivamente não é o que ele tem de mais precioso. Isso é autoexplicativo, eu espero não precisar explicar o porquê. Os homens conseguem, como eu acabei de falar, fazer acasalamento sem nenhum sentimento. Zero sentimento, somente para aliviar. Eu falo mais sobre isso no vídeo que está no card. Nesse vídeo eu vou falar do ponto de vista feminino, certo? As mulheres acham que acasalamento, quando o homem faz acasalamento que não é com ela, é traição. Então vamos permanecer, tá? Vamos fingir que é verdade, vamos fingir que é verdade. Eu vou trazer o cenário perfeito aqui. Você, mulher, casou com ele virgem. Se você casou com ele sem ser virgem, já complica porque você já perde um pouco a autoridade, a moral. Como é que você quer cobrar a pureza do cara quando você não é pura? Se você casou com ele não sendo pura, percebe? Mas vamos passar por cima disso também. Você casou com ele, jovem, você tinha 20 anos, ele tinha 25 e vocês estão juntos, casados há 20 anos. Outra coisa que a mulher precisa entender é que nos 20 anos dela, ela tem tudo que o homem quer. Absolutamente tudo, que é feminilidade, fertilidade, pureza. Então, quando você tem seus 20 anos, você está no pico máximo de preferências do que o homem quer, certo? Mas vocês estão casados há 20 anos. E agora você tem 40 e ele tem 45. Significa dizer que você passou metade da sua vida com esse cara. E você não tem mais a sua vantagem que você tinha de antes. Por quê? Os homens da sua idade estão ficando com mulheres mais novas, de 20 anos, que são o pico, né, do que o homem quer. Vai guardando as coisas que eu estou falando. Vou chegar lá.
Aí eu vou te dar cenários aqui. Um cenário é onde eu iria sugerir que você pularia fora. Um cenário que eu sugiro que você não pule fora. E um cenário que você pule fora respeitando determinadas coisas. Você já vai entender o porquê. Você descobriu o ato, você descobriu que ele fez acasalamento com outra mulher. E ele disse pra você que pra ele não foi nada, que pra ele não importou, que você é a mulher da vida dele, que ele quer ficar com você o resto da vida dele, que ele te ama. Certo? Esse é o primeiro cenário. Se ele fez isso, eu sugiro você pensar com muito cuidado antes de terminar esse relacionamento. Por quê? Além de você já não ter a sua vantagem que você tinha nos seus 20 anos, o próximo cara que você vai ficar também vai ser homem. Significa que se ele não conversou com você abertamente isso e não encontrou uma solução que fosse bom para os dois, esse outro cara também vai fazer isso com você. Então, quer dizer, você está deixando de mão um cara que te ama, você provavelmente também ama ele, para ele não foi nada. Veja, ele está dizendo, para mim não foi nada. Para mim não significou nada. Por que você está fazendo um grande caso disso? Você está preocupada com o amor que ele tem por você, certo? Eu acredito que você não está preocupada somente com o ato. Porque para você, enquanto mulher, você acha que o ato significa que ele não te ama mais. Que não é o caso. Ele já disse, não foi nada para mim. Quero ficar com você. Você é a mulher da minha vida. É você que eu amo. Então, nesse cenário, eu sugiro você ficar com ele. Você não é obrigado a gostar, certo? Se ele também se mostrou arrependido, mas detalhe, a gente não se arrepende de fazer o ato contra as mulheres, não. Tá? O que a gente se arrepende é de ter magoado você, percebe? Porque nós sabemos intrinsecamente que, enquanto homem, o nosso papel é te proteger. E você descobriu, significa que a gente não te protegeu da maneira que deveria, teoricamente. Do seu ponto de vista, porque enquanto nós homens, a gente consegue facilmente se colocar no lugar da mulher. Inclusive, se ele está com você, se você deu o que você tem mais precioso, é porque ele te entende o suficiente para isso, percebe? Você não é obrigado a gostar, mas eu te garanto que depois disso, se você continuar com ele, ele vai te amar ainda mais. Ponto final, certo? Esse é o primeiro cenário. Sugiro que você não deixe ele, porque o próximo cara que você encontrar sem as vantagens que você tinha quando tinha 20 anos, vai fazer a mesma coisa, porque ele também é homem. Para eu explicar de uma maneira que as mulheres entendam, é como se você tivesse com vontade de fazer xixi, certo? Você está com vontade de fazer xixi. No momento, você está com um pouco, aí você guarda. Você está com mais um pouco, já está ficando difícil. Você está segurando, pô, já está estourando. Em algum momento, você vai ter que correr para o banheiro e fazer, ou então você vai fazer ali mesmo, certo? Para nós homens é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então só existe uma possibilidade de talvez ele não ter acasalamento somente para aliviar com outras mulheres. E essa única maneira é você fazer com ele de manhã e de noite. Aí você vai diminuir drasticamente o nosso impulso de caçador. Porque o que acontece? Quando você está espremendo de querendo fazer xixi, o seu instinto está mandando você ir fazer xixi. Não é o seu raciocínio lógico. Eita, eu preciso fazer xixi não sei quantos litros, porque se eu fizer... Não, isso é biológico, certo? A biologia está mandando, o seu instinto primitivo está dizendo, você precisa aliviar o mais rápido possível, senão vai dar merda, certo? É a mesma coisa com o homem. A gente tá com um pouco de vontade, a gente segura, a gente aprende a segurar, a gente é homem. Se a gente for ceder todas as vontades, a gente já tá cometendo assédio o tempo inteiro, certo? Então a gente segura, vai segurando. Ah, mozinho brigou, não vou fazer. Segura. Mozinho brigou, não fazer. Segura. Não fazer, você não está merecendo. Segura. Você pode não gostar, mas a sua apreciação dos fatos não muda os fatos. Uma maneira de você conseguir com que isso não aconteça de novo ou não aconteça futuramente é você fazer de manhã e de noite, porque aí você não vai dar a oportunidade da bexiga encher. Percebe a analogia? E é impressionante, eu estou te falando isso como homem porque eu sinto isso. Conforme eu não faço,
maior é minha vontade de caçar. Ele te deu alguma coisa que você queria, que é um casamento, porque para nós casamento, inclusive muitas vezes muitos homens não estão casando hoje em dia justamente por isso, porque a mulher está liberando sem casar, então para que ele vai casar? Só um cara que é muito desenvolvido que pensa em casar por outros motivos, de querer fazer uma família. Não é benefício para eles casar. A única coisa que eles querem é acasalamento. Então, se você enquanto mulher, ele casou com você, por quê? Ele quer acasalamento e ele te deu o que você queria, que é relacionamento, e você não está cumprindo seu papel, adivinha? Eu não consigo explicar de uma maneira melhor. Eu não consigo explicar de uma maneira... É exatamente como eu estou te falando. Exatamente do jeito que eu estou te falando. Conforme a vontade vai aumentando, maior é a vontade de caçar. E chega uma hora que a gente não aguenta. Então, das duas, uma. Ou o cara vai aliviar em site adulto, ou o cara ele vai caçar na vida real, e às vezes ele vai fazer os dois. Vamos adiante. Cenário 1. Nesse cenário, ele te ama, ele disse que não foi nada, você deve ficar com ele. Cenário 2. Você descobriu o ato, ele não ficou com remorso, ele não pediu desculpa, ele não disse que você é a mulher da vida dele, ele não disse que não foi nada, debatendo, discutindo e não fez nenhuma dessas primeiras 4 coisas. E se ele não fez uma dessas primeiras 4 coisas, ele tá com você por conveniência, ele não te ama mais, você deve sair desse relacionamento, mesmo que você não tenha mais a vantagem que você tinha quando tinha 20 anos. É melhor você escolher um cara que te ame, né? Você escolher um cara que não bate todos os pré-requisitos, só bate alguns, certo? Ele tem estabilidade, mas ele é gordinho, feinho, baixinho, entendeu? Não cumpre tudo que você quer, mas ele te ama, é melhor você estar num relacionamento com esse cara. O problema é que muitas mulheres não querem isso. Elas terminam o relacionamento e acham que vão conseguir um cara tão foda quanto uma mulher de 20 anos. E não vão. Guilherme, mas eu tenho 40 anos, mas muitos caras dão em cima de mim. Mulheres, não confundam as coisas. A gente não tem friend zone. Vocês têm friend zone. A gente só tem sex zone e relationship zone. Ou seja, a gente faz acasalamento recreacional apenas e a gente faz acasalamento por relacionamento também. Então, se tem muitos homens dando em cima de você, não significa necessariamente que eles querem casar com você. Percebe? Na nossa cabeça, na nossa biologia, uma coisa tem 1 quilômetro de distância da outra. Eu entendo que você acha que o fato de você dar e ter homens dando em cima de você significa que eles querem ter relacionamento com você. Mas eu te garanto que não é. Te garanto que não é. Cenário 2, você deve terminar com ele, achar uma pessoa que, mesmo em desvantagem, vai te amar e vai querer estar com você. Cenário 3, é basicamente cenário 2, mas vocês têm um filho. Você assumiu uma responsabilidade. Se você assumiu uma responsabilidade, você deve tomar ações para que você seja responsável, certo? O que eu quero dizer com isso? Você deve ficar com esse cara que não te ama até esse filho ter pelo menos 17, 18 anos. Pô, Guilherme, mas aí eu vou sacrificar a minha felicidade. Vai! Porque a partir do momento que você tem um filho, a sua felicidade acabou. Tudo que o casal tem que fazer é em prol do filho. Quando você comete o erro da mulher moderna, que é eu não estou feliz nesse casamento tendo um filho e larga o cara, esse filho vai ficar com você e ele vai ter problema de disciplina, ele vai ter problema de segurança, ele não vai saber se portar como homem. Basicamente você vai criar um cara que é o cara que você não quer estar. Percebe? Da mesma forma que quando um filho é criado somente com o pai, ele tem necessidades emocionais não atendidas e isso vai prejudicar o futuro dele. Da mesma forma acontece com a mulher. Esse cara pode não ter os problemas emocionais, mas ele vai ter problema de disciplina, de liderança, de masculinidade. Porque o pai dele não está perto. Mas ele vai ter padastro. Não se engane, não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa. Inclusive, a natureza mostra o que acontece no mundo animal.
em várias espécies. Se você quiser, você pode pesquisar. Se uma fêmea tá com um macho e vem um outro macho e pega o bando para si, ela agora vai ficar com esse macho que é o mais forte, pro bem dela, certo? Se essa fêmea teve uma cria com esse macho anterior, ela vai a cria dela. Que se ela não fazer isso, o novo macho vai. Porque até no mundo animal primitivo, o chimpanzé sabe e percebe coisas que os homens hoje em dia estão meio que com dificuldade de perceber, é que tudo que você vai fazer dali para frente, você vai estar fazendo para uma cria que não é sua. E pior, eu sei de casos e vejo casos onde o padrasto faz tudo pelo filho e o filho tem a pachorra de abrir a boca e dizer: você não é meu pai. E ele tá certo. Se você é padrasto nessa situação e você ouviu isso, ele está certo, você não é o pai dele. Você não tem direito nenhum com ele. O certo seria você, enquanto homem, nem ficar com a mulher que tem filho. Esse é o certo. Tá? Esse é o certo. O certo para a mulher não largar o homem enquanto esse filho não está criado. Esse é o certo. Mas se você já cometeu o erro de ficar com a mulher com o filho, o mínimo que você pode fazer é não prover para esse filho. Como assim, Guerreiro? Isso é um absurdo. Não. Se você... Inclusive, eu vou deixar um outro vídeo que é exatamente falando sobre isso. A mulher tem um filho, tem 2 filhos de um casamento anterior. Teve um filho no casamento atual. A sogra deu um presente melhor para o filho dela, o neto dela, de fato dela, e deu outro semelhante para os netos que não são dela. Essa mulher não tem obrigação nenhuma com os outros 2. Então, se você tem filho, engole o choro, você teve um filho, problema seu, sua felicidade. O que importa é a felicidade, a educação do filho. E aí, quando o filho tiver criado, aí você decide o que você quer fazer da sua vida, se você vai terminar, se você não vai, se... enfim, aí whatever. Certo? Isso seria numa sociedade ideal. E nossas avós sabiam disso. É por isso que os casamentos duraram tanto. Porque as nossas avós, as mulheres, tinham muito mais consciência e percepção e sabedoria do que era o sexo oposto, que são os homens. Porque ela sabia, porra, que merda. Ele fez acasalamento com outra mulher. Tô magoada. Porra, mas ele cuida de tudo, velho. Ele cuida de tudo, ele cuida da casa, ele não me deixa fazer nada, ele me trata com respeito. Ele tá aqui dizendo que não foi nada. Ele me ama, ele tá dizendo que me ama. Vou deixar passar. Ah, Guilherme, mas tem casos de uma mulher, de um famoso, que ela foi traída 16 vezes e perdoou ele. Peraí. Eu tive essa conversa com a minha mulher. Eu vou falar pra vocês exatamente o que eu falei pra ela. Relacionamento de famosos é outro mundo. É outra coisa completamente diferente. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Porque, mulher, se você tá com um cara que ele é famoso, se ele é famoso, ele é o quê? Ele é rico. Todas as pessoas validaram a existência dele. Ele faz algo de valor pro mundo, ou pelo menos que o mundo percebe isso. Por exemplo, o cara é cantor de funk. Pra mim, ele não traz valor no mundo. Mas muitas pessoas pagam o ingresso pra ver ele. Então, pra essas pessoas, há uma percepção de valor. Então, se ele é famoso, ele é pacote completo. Ele tem status. Ele vai ser bonito, porque ele vai se cuidar. Ele é famoso, pô. Ele vai saber se vestir, porque ele é famoso. Tem status. Vai ser rico, de fato, porque ele é famoso. Quem é famoso consegue transformar isso em moeda. E isso se torna dinheiro. Então, assim... Todas as mulheres querem ficar com esse cara. Não é só você. E tem um detalhe. Você, enquanto mulher, você nasceu com valor. E nós, homens, nós temos que criar o valor. Vamos lá. Um mundo imaginário aqui. Um mundo imaginário. Vamos fazer um mundo imaginário. Digamos, mulher, que eu nasci rico. Meu pai é rico. Sou herdeiro. Certo? Sou herdeiro. Em determinado momento, eu já tô adulto. Meu pai morreu, deixou herança pra mim. Eu faço merda pra caramba, eu gasto dinheiro não devia, eu compro dorgas, eu vou pra Casa Vermelha, torro tudo em viagem. E você, digamos que você estudou com esse cara. E ao invés disso, você não era rica, certo? Você trabalhou. E você, em determinado momento, que ele herdou a herança, você acabou ficando rica, digamos.
Você ficou rica, agora você é rica, certo? Você escutaria conselhos financeiros desse cara, sim ou não? Se você tem 2 neurônios, pelo menos, né, eu espero que você tenha mais. Se você tem mais de 2 neurônios, com certeza você disse nem a pau, Juvenal. Porque ele não só não tem o que é necessário para construir, porque não foi ele que construiu, mas também ele gastou tudo. Então, é capaz de você ouvir conselho dele do que não fazer. Nós, homens, somos as pessoas que construiu o dinheiro. E vocês, mulheres, é esse cara herdeiro. Espera sincronizar. Espera sincronizar. Vocês já nasceram com valor. A gente precisou conquistar o nosso valor. Então, se o cara é bonito, rico, famoso, essa mulher quer ficar com ele, ela tem que aceitar que ela vai dividir ele. Não tem como. Ela vai compartilhar ele com outras mulheres. Não tem como. Ela precisa aceitar isso. Ah, mas 16 vezes. Ela precisa aceitar quantas vezes forem necessárias. E agradecer porque aquele cara tá fazendo só, aliviando com outras mulheres, mas ela é a principal. Ela tem que dar graças a Deus. Ah, eu sou a principal. Ele me ama de fato. É assim. É assim. Ou pelo menos deveria ser assim. Ele vai exercer a vantagem dele, assim como você exerceu a sua vantagem, quando conversa com 10 caras ao mesmo tempo, tentando descobrir qual é o melhor. Então você virar pra mim e falar, não, os homens têm que escolher uma mulher só pro resto da vida, mesmo que ele se fudeu pra elevar valor e fazer todas as mulheres quererem ele. Seria mais ou menos eu dizer pra você, mulher, o seguinte, você não vai exercer a sua vantagem e você não vai falar com vários caras para descobrir qual deles é melhor. Você faz o seguinte, você vai ficar com o primeiro cara que falar com você. O primeiro. Como é que você se sentiria? Pô, não sou otária? Exatamente. É como a gente se sente quando você fala uma coisa dessa. E se o cara não conversou com você, pode ter certeza que ele vai exercer a vantagem dele. Garantido. Garantido. Espero que esse conteúdo tenha esclarecido como o homem funciona. Isso não é opinião minha, isso é um fato. Existem estudos e pesquisas para corroborar o que eu estou falando aqui. Então isso aqui não é minha opinião. Você pode não gostar, você pode não aceitar, mas são como são. As coisas são como são. Se eu te esclareci pelo menos, e você aprendeu alguma coisa aqui pelo menos, dá um gostei. Se você acha que alguém precisa entender desse conteúdo, e acha que está precisando ouvir isso, alguma coisa daqui, pega esse conteúdo, envia para essa pessoa. E é isso. Tamo junto.